A weapon to surpass Metal Gear. It's me, Mario! So this is a Gundam. Faz algum tempo eu vi no Twitter, né, de uma conta do Japão, eu vou colocar o link aqui na descrição para esse tweet que eu vi. Ele fez uma mistura que eu achei bem curiosa, onde ele pegou um SDIX do Strike Gundam e misturou com o Mario Kart do McDonald's, um brinquedo do McDonald's. Curiosamente, eu tenho essa série que saiu faz alguns anos aqui no Brasil, no McLanche Feliz, do Mario Kart, né? Então eu tenho alguns dos karts, eu acho que foi na época que saiu o Mario Kart 8, talvez o original do Wii U, talvez quando saiu pro Switch, não lembro. Mas eu tenho aqui e eu achei que é uma ideia bem interessante, porque combinou muito mais do que a gente imaginaria que iria combinar o Mario Kart com o Gundam. Então eu resolvi trabalhar em cima dessa ideia e quem sabe fazer um custom. Então a minha ideia era pegar esse SD Cross Silhouette do RX-78 do Gundam, o Mario do Mario Kart, eu já tirei o adesivo que ele tinha aqui com o símbolo, e misturar os dois. É bem simples ali o que ele fez, né? Colocando o Mario Kart aqui, o carrinho do Mario em cima do quadril do Gundam, né? Do Strike Gundam, e prendeu os braços aqui do lado. Essa é a única coisa que eu tô na dúvida, como que eu vou fazer para prender o braço. Eu tenho algumas ideias, mas eu preciso ver o que vai funcionar. Eu já desmontei, né? Esse Mario aqui, então eu vou mostrar ele desmontado, colocado em cima do Gundam, para vocês terem uma ideia de como que vai ficar esse meu projeto. Então, como vocês veem, é algo bem simples aqui, né? Eu só pretendo, claro, pintar. Eu preciso ver se esse plástico do plástico do Mario Kart aceita pintura, se dá para pintar. Dependendo de certos tipos de plástico, precisaria de um primer especial, de outros tipos de tinta. Vamos ver se eu consigo pintar, porque a ideia é pintar ele mais nas cores certinhas, né? Usando como referência uma ilustração, uma imagem dele no jogo. Vou ver ainda a solução aqui que eu vou usar para prender o braço, né? Provavelmente vou ter que furar aqui e colocar algum tipo de pino, alguma coisa, porque o tronco do Cross Silhouette não tem uma peça separada aqui onde encaixa o braço, né? O ombro dele é uma parte só dentro de todo o tronco, então seria mais difícil reutilizar. Então eu tô pensando em ver se eu uso algum polycap, alguma coisa assim. Vamos ver. Então vou prosseguir aqui e vou mostrando para vocês conforme eu for avançando com esse projeto. De um outro SD, eu tenho essa peça aqui, que vai dentro do tronco, de um SDIX, inclusive, vai essa pecinha. Então eu tô pensando que se eu fizer um furo aqui nessa beirada, coloco só nessa parte branca, antes, né, de encaixar essa parte preta, prendo aqui por dentro, e aqui dá para encaixar o braço com essa parte lá. E eu pinto tudo isso na mesma cor. Eu acho que pela ilustração, essa parte de cima dele tem que ser vermelha. Aqui eu vou deixar, acho que na mesma cor, talvez pintar aqui pela roda mesmo. Pintar aqui de vermelho e colocar o símbolo do Mario aqui na frente, provavelmente colocar alguma coisa referente ao Mario no escudo do RX, e pintar aqui o volante principalmente de preto, porque o volante está em azul para simplificar, para usar a mesma cor do Mario, né? Claro que esse daqui é um brinquedo bem simples, ele não tem nem a perna do Mario, que no caso do Mario Kart ficaria visível aqui. Então, né, a gente vai trabalhar com o que dá. Então, essa parte aqui, por exemplo, separa. Então, a minha ideia seria colocar um furo aqui, para essa parte entrar. E aí, depois ele ia ficar aqui por dentro, nessa parte preta, né? O Mario aqui, ele desencaixa. Essa parte aqui também separa, tem uma trava aqui. Bom, depois eu posso separar. E o Mario, claro, eu não vou pintar nem nada. Talvez só cortar aqui embaixo dele, porque isso aqui atrapalha lá embaixo. E pintar o volante de preto, dá para fazer acho que com pincel, talvez passar um verniz fosco no Mario e prosseguir. E aqui do Gundam pintar mais ou menos normal. Eu vou tirar o amarelo, ele vai ser em vermelho, para ficar todo vermelho e branco, mais ou menos nas cores do Mario. O escudo também, embora eu quero fazer invertido, eu quero essa parte branca e todo o resto, inclusive esse símbolo em vermelho, porque eu acho que vai combinar melhor. A arma também sem nada de especial, né? Manter também a cor. E é isso aí. Então eu vou ver agora para fazer o furo. Bom, avançando um pouco, eu tava gravando, eu colocando aqui esse suporte para colocar os braços, mas eu acabei me perdendo na filmagem, acabei não registrando direito, então eu tava furando, mas eu usei um pin visor, que eu tenho aqui da Wave, esse kit, que vem com umas brocas diferentes, eu usei a de 3 mm, fiz o furo, ajustei aqui aquele pino, né, que eu tinha mostrado, e coloquei ele aqui.
Não ficou 100%, eu vou colocar um pouco de pure aqui, um pouquinho de pure para dar uma acertada e depois lixar para ficar um pouco mais liso aqui, né? Não ficar tão perceptível onde eu colei. Mas eu vou dar só uma arrumadinha, mas não vai ficar assim 100% esses apoios do braço. Eu queria uma peça mais apropriada para isso, mas eu não tinha nada. E às vezes, né, como eu sempre falo, o ótimo não pode ser inimigo do bom, né? Então às vezes é melhor a gente fazer algo que fica bom do que nunca fazer o que seria o ótimo, né? Então eu resolvi fazer assim mesmo, para dar prosseguimento, até porque é um projeto bem simples, né? Então tá aqui, eu passei o primer, que era uma coisa que eu queria ter feito logo para poder ver se esse plástico aceitava o primer. Então o primer aderiu muito bom, ficou muito liso. Algumas partes ainda eu vou dar mais uma lixada, dar uma corrigidinha. Nada também muito assim exagerado, porque também não precisa assim ser perfeito, como eu falei, né? Então aqui essa parte de trás com o escapamento dele. Aqui o Mario ainda preciso acertar umas partes com o pincel. E aqui a parte de baixo, onde eu já coloquei por dentro um imã, porque ele vai encaixar com o quadril por um imã. Então tá aqui a parte do quadril dele, e aqui tem um imã, que como vocês veem ele gruda ali. Então vai ser assim que vai encaixar. Acho que fica mais fácil prender por imã do que colocar um lugar para encaixar uma ball joint aqui. Então aqui são os pneus que vão ser em preto, a parte de baixo, essa parte aqui é azul, né? Então basicamente vai ter preto e azul nessa parte. Aqui na frente, aqui no kart em si, vai ser branco, vermelho. Vou detalhar aqui essa parte porque era tudo branco, né, no brinquedo do McDonald's. Mas eu vou tentar detalhar um pouquinho para ter um pouquinho mais de separação. O banco ser preto e tal. Vou fazer isso. E as peças do SD já estão separadas aqui para pintura. Eu vou lixar elas, porque quando eu montei esse SD eu não fiz nenhum trabalho assim especial, porque esse SD Cross Silhouette é aqueles que você pode tirar a peça até com a mão, então todos os gates ficam um pontinho. Eu cortei com um alicate, mas todos ficam um pontinho, que eu pretendo lixar para fazer um pouco melhor. Então eu vou lixar, dar uma acertadinha nessas peças, lavar para daí poder fazer a pintura. Então eu mostro para vocês a pintura. Bom, seguindo um padrão mais antigo aqui do canal, eu vou tentar explicar o máximo de etapas possíveis. Então eu vou pintar aqui com algumas cores por baixo, e depois eu vou usar um enamel por cima para não precisar mascarar muito. Então essa parte aí do escapamento, do motor dele é basicamente preto, amarelo, e tem uma parte cromada, e atrás dele vai ter um pequeno farolzinho que eu vou deixar em laranja. Então primeiro pintando o amarelo. Não é ideal usar primer cinza de fundo para o amarelo, mas eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Seria ideal usar um primer branco, mas eu estava usando um primer cinza para experimentar, para ver como estava a superfície de todo ele, então vai assim mesmo. Só estou pintando de amarelo as bordas aí do escapamento, né? Porque é só as pontas dele que são em amarelo, e tem uma pequena entradinha do lado que já vem pré-pintado no brinquedo do McDonald's, e para não ter que mascarar eu vou fazer um reverse washing ali para facilitar. Como eu falei, eu vou usar então um cromado para essa parte do escapamento, que é só um pedacinho bem pequeno que é cromado, e também atrás, para imitar uma luz laranja que ele tem atrás, eu vou usar o cromado para depois passar um clear orange para fazer um candy, né? Esse da Hobby Mill não é exatamente um cromado, né? Mas é um prata bem brilhante. Então ele funciona muito bem porque ele não precisa de um fundo preto brilhante, então ele ajuda bastante. É uma cor que eu tenho gostado bastante de usar, tenho gostado bastante das tintas da Hobby Mill. Aqui, sem muito segredo, conforme eu falei, é usar um Clear Orange, né, um laranja transparente da Tamiya. Esse é acrílico, mas não tem problema usar ele por cima do Hobby Mill, só para dar aquele laranja um pouco mais metálico, né, um laranja quente, bem simples, sem nada demais assim. Aqui eu estou usando a enamel preta brilhante da Revell. Poderia usar o preto fosco, mas depois eu vou passar um verniz fosco de qualquer jeito. E essa preta brilhante eu acho que ela flui melhor no aerógrafo do que a tinta fosca da Revell Enamel. Eu tenho tido mais dificuldade, então eu estou usando essa preta brilhante, que ela fica um pouco mais fácil de aplicar. E eu estou fazendo também um guia de reverse washing para mostrar depois para vocês, mas por enquanto só para mostrar aí o processo usando o thinner de enamel, né, da Tamiya, para poder remover nas partes que eu quero que apareça a cor por baixo. Então, como eu tinha pintado com lacquer por baixo, o thinner da Tamiya não afeta essa camada de lacquer por baixo e eu consigo remover a enamel por cima. Então eu vou fazer isso com as partes cromadas. Não vou mostrar no vídeo porque dá um pouco mais de trabalho e é mais difícil fazer na câmera, mas eu também vou remover das partes amarelas a tinta preta para mostrar o amarelo por baixo.
Como precisa de um pouco mais de atenção, mais delicado, é mais difícil fazer isso enquanto eu filmo, então eu vou fazer isso fora da câmera, mas eu vou fazer o mesmo processo aí, passando cuidadosamente com esse... É uma espécie de aplicador, né? Ele parece um cotonete, mas ele é mais uma espuminha da Gaia Notes. Eu acho ele um pouco mais prático de usar do que cotonete, mas também dá para usar cotonete. Aqui chegando na parte de baixo, então como eu falei, a parte da frente, as laterais e atrás dele, na parte de baixo é azul, né? O azul do Mario Kart, da imagem que eu tenho de referência, é um pouco mais claro que esse. Eu poderia misturar ele com branco, mas eu vou usar esse azul mesmo. É uma parte bem pequena, não vai fazer tanta diferença, não precisa ser a cor exata. Então eu vou pintar mais ou menos de uma forma cobrindo essas áreas, e depois eu vou mascarar para pintar todo o resto de preto, inclusive os pneus. Eu não mostrei pintando de preto, mas eu mascarei as partes azuis, que tem que ficar em azul, e o resto todo eu pintei com um preto da Gaia Notes, um preto brilhante, lacquer normal, e aí tô removendo a masking tape, que eu acho que é sempre um processo bem satisfatório de fazer e de assistir. Aqui usando o branco brilhante da Hobby 1000 para poder pintar todas as partes que estão sem branco, a parte do escudo e o kart inteiro. Primeiro eu vou pintar em branco e depois eu vou fazer a separação dele. Então primeiro eu vou pintar como ele vem, né, o brinquedo, que ele vem todo branco. Então primeiro eu vou pintar de branco, nesse branco brilhante, que é um branco bem puro, e depois eu vou fazer a separação de cor. Também pintando o escudo, né, conforme vocês estão vendo aí. No caso do kart, teria sido melhor se eu tivesse usado um primer branco, né? Passado um primer branco por cima desse cinza, mas eu acho que o branco da Hobby 1000 vai acabar dando a cobertura que eu precisava e ficando branco puro, que é o que eu queria. Eu sei que eu tô devendo ainda um tutorial para fazer os próprios water decals, né? Eu já mostrei fazendo esse processo quando eu fiz o faro, né? O mascote do canal, que é o raro branco, com o símbolo do Fabigana, que eu imprimi na minha impressora aqui em casa. Fiz a mesma coisa aqui, eu arranjei na internet uma fonte, que é a fonte do logo do Mario Kart, né? O texto Mario Kart. E também peguei aquele 8, que parece um símbolo de infinito em pé, né? Que também é o 8 do Mario Kart 8. Fiz ele ficar vermelho para poder ficar mais no esquema de cores dele, de branco e vermelho. E coloquei então, dando um nome para o modelo, que é o RX MK8. Tanto pode ser Mark 8, né, o Mark 8, ou Mario Kart 8, que é o que eu acho que é o que eu tinha mais em mente. Mas depois eu percebi que ele também pode ser um Mark 8, mas é o RX Mark 8. Ou RX Mario Kart 8. Eu imprimi esse decal num fundo branco, porque como a peça é branco puro, o fundo branco eu acho que vai funcionar melhor, e aplicar ele. Esses decals são bem altos, então eu vou ter que ter um certo trabalho para nivelar o decal com a peça para não ficar a borda muito visível. Mas isso é um problema que eu já vou tentar resolver. Agora, todas as partes que eu vou pintar em vermelho, então eu estou usando esse da Mr. Color, que é um vermelho, acho que chama Red Matter. É um vermelho bem puro, assim, não é um vermelho totalmente puro, mas é um vermelho bem vívido, bem vivo, bem brilhante. Gostei bastante dele, bem saturado. Então eu vou usar ele para pintar todas as partes de vermelho, né? Os pés dele, aquelas partes que normalmente são em amarelo na saia, frontal e traseira. E também o escudo, como eu falei, que eu vou inverter. Onde é branco, vou ficar de vermelho. E onde é vermelho, vai ficar branco. Aqui ainda eu pretendo fazer talvez um vídeo para mostrar para vocês melhor, mas a minha esposa tem uma máquina de cortar da Brother, que ela parece uma impressora, só que ao invés de imprimir ela corta. E eu peguei um logo do Mario, né, do Mario Kart, esse M, e consegui imprimir nessa máquina, num adesivo de vinil, esse logo, e deixei ele vazado. Então ele é basicamente um extenso, só que adesivo, né? Ele é um vinil, não é exatamente uma masking tape, mas eu testei colocar esse vinil sobre a tinta branca e ele não arrancou a tinta, assim como uma masking tape. Então eu mascarei o resto das partes, coloquei o vinil mais ou menos centralizado, não ficou 100% centralizado, mas coloquei ele lá. E vou fazer. Eu tinha feito também um water decal com esse mesmo símbolo, que ele é branco com o M vermelho dentro. Mas eu achei que com esse stencil vai ficar melhor. É a primeira vez que eu estou experimentando isso, usando essa máquina da minha esposa para isso, porque ela adquiriu recentemente. Se eu tiver oportunidade, se eu achar que vale a pena, se vocês gostarem também, deixa aí nos comentários. Eu gostaria de mostrar quais as possibilidades de usar essa máquina para o hobby. Né? Ela não é muito voltada, é claro, para o nosso hobby, é mais para artesanato, arts and craft, né, com papel, mas eu achei interessante a ideia de cortar a masking tape ou cortar o vinil. A masking tape eu tentei cortar, ela fica um pouco mais desfiadinha com a máquina, então o vinil ele cortou mais preciso, mais reto, então por isso que eu estou usando ele para fazer esse stencil.
E aqui, cuidadosamente agora, removendo esse vinil que serviu como minha máscara, né, como meu mascaramento, removendo ele para ver se ficou bom o círculo branco com o M em vermelho. E como dá para perceber aí, ficou muito bom, fiquei bem satisfeito. Ficou pequenas falhinhas no cantinho, né? Afinal, ele não grudou totalmente no branco, mas é quase que não é perceptível, você tem que olhar muito de perto. Então, no geral, foi um sucesso esse meu experimento com o vinil como stencil, como mascaramento. Aqui pintando tudo que seria o inner frame, as armas, tudo que está em cinza no kit original, eu vou pintar com esse Metallic Black, né? Esse Black Metal da Hobby Mill. Essas tintas metálicas da Hobby Mill são muito boas, você pode aplicá-las direto no plástico, que elas aderem muito bem, e elas já dão uma aparência brilhante, bem natural, um brilhante metálico, que você não precisa passar nem verniz fosco, nem verniz acetinado, muito menos verniz brilhante. O brilho que elas dão já é um brilho muito bom e muito metalizado, melhor do que com qualquer verniz que eu poderia passar por cima. Então eu estou usando ela porque ela é bem simples, bem rápida de usar. Aplicando então agora um pouco do primer branco da Tamiya, que como eu sempre falo é o melhor primer branco que eu conheço, ele é lacquer. Aplicando ele sobre todas as partes, elas já são brancas, né? Mas um pouco de primer vai ajudar na aderência, e eu não queria fazer um branco puro para essas peças que seriam do RX78, né? Então eu estou passando um primer branco para dar uma preparação para depois fazer uma pintura por cima. Eu sei que é uma dúvida comum de quem está começando na pintura ou quem gostaria de começar, como que a gente enxerga uma tinta branca, um primer branco em cima de um fundo que já é branco. Mas se você olhar no ângulo certo com a luz, você consegue ver o brilho da tinta do primer que você acabou de aplicar, porque antes de ele secar ele brilha bastante. Então é assim que você consegue perceber se você passou o suficiente, pelo brilho que ela deixa na peça, porque obviamente pela cor você não vai perceber, né? Então aqui, ao invés de usar o Glossy White da Hobby Mill, que é um branco puro, eu estou usando o Mecha White, que é um branco um pouquinho acinzentado, que é normalmente o branco que a Bandai usa para vários Gundams, né? Porque normalmente eles não usam um branco puro. Então, para dar uma certa diferenciação de cor, não ficar tudo com branco puro, eu estou usando ele em algumas partes para dar uma separação de cor um pouquinho maior, né? Vale aqui a mesma coisa que eu falei para o primer, você percebe onde você passou o branco, comparando com o brilho da peça, você percebe onde passou, né? Porque o fundo já é branco, o primer é branco e agora eu estou passando tinta branca, mas você consegue perceber pelo brilho da tinta. Aqui fazendo um panel lining com Accent Color, eu tenho o Dark Gray, porque o Gray normal da Tamiya é muito claro e às vezes ele não fica muito visível. Para alguns casos esse cinza bem clarinho funciona, para outros eu prefiro esse cinza um pouco mais escuro, ele é mais um meio termo entre o cinza normal do Accent Color e o preto. O preto eu acho que ia ficar muito forte, então eu estou usando esse Dark Gray, que eu tenho gostado bastante dele. Aproveitando que já estou mexendo com o enamel, estou pegando com um pincel e pintando ali a mira, né, o que seria uma espécie da câmera do rifle dele. Estou pintando esse interior de vermelho. Normalmente no RX78 ela é em amarelo, mas como eu falei, eu estou trocando tudo que é amarelo para o vermelho. Então eu estou usando o enamel da Revell, um vermelho, com um pincel mesmo, deixando ele bem grosso para ele poder dar uma boa nivelada, não ficar marca. E depois eu vou passar um verniz fosco só nessa parte, para não afetar a cor metálica, como eu falei. Então só esse vermelho é para ele ficar com o verniz fosco. Aqui eu sei que eu não mostrei muito, mas eu pintei toda a parte do banco e desse que seria o braço da suspensão dele de preto, com aquele mesmo Revell preto brilhante. E só estou fazendo a borda das rodas, que eu não tinha percebido que elas vão ficar visíveis, essa borda, não só o aro dela. Então eu estou pintando com o mesmo vermelho enamel. A vantagem de usar o enamel é que se eu errar, borrar, por exemplo, o branco aí que é lacquer, eu posso limpar depois com o thinner de enamel da própria Tamiya, né? Então eu estou fazendo esses pequenos detalhes com o pincel mesmo, para fazer essa separação de cor, como eu falei, para ficar melhor do que ele era como o brinquedo original. Continuando no enamel, eu estou usando o enamel amarelo para pintar o interior das rodas por baixo, que elas são amarelas, então em cima ela é vermelha, mas embaixo ela é amarela, né? Eu dei umas olhadas em imagens do jogo, então é amarelo, então estou pintando de amarelo. Não vai ficar 100%, até porque eu estou pintando amarelo por cima do preto, mas como essas rodas não vão ficar muito visíveis por baixo, acho que não tem muito problema, só dar um tom amarelado já vai servir. Ainda eu pretendo fazer também um vídeo sobre isso, como nivelar melhor certos water decals, quando ele fica muito alto e a borda muito visível, nivelar.
Mas só vou mostrar aqui brevemente. É uma técnica que é muito usada no modelismo de carros, né, para nivelar, principalmente aqueles carros de corrida que tem um monte de decals. É você passar um verniz brilhante bem grosso por cima do decal, uma camada bem grossa mesmo, para deixar bem mais alta do que o decal, e aí você lixa com uma lixa bem fina. Eu tô usando uma lixa 3000 da Tamiya, uma esponja de lixa, com água, né, e lixando cuidadosamente só por cima do decal, para rebaixar o decal e nivelar ele com o verniz mais alto do resto da peça. E aí quando eu passar o verniz fosco, ou depois o brilhante, ele vai ficar todo ele mais nivelado e não vai ficar visível a borda dele. Como eu falei, ainda eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, porque é uma técnica um pouco mais avançada, ainda não domino ela, mas queria demonstrar para vocês o que dá para mostrar, porque é uma técnica bem útil, que é usada, como eu falei, em modelos de carro. Normalmente decals de Gundam são bem fininhos, né? Especialmente os da Bandai são muito finos, mas às vezes ainda assim a borda dele aparece. Esse decal que eu imprimi, o papel dele, o plástico que vem nesse filme, né, que eu compro dessa folha de water decal, ele é bem alto, então realmente ele ficaria bem visível se eu não fizesse isso. Depois de lixar, eu estou passando um verniz brilhante da Gaia Notes para dar mais uma nivelada e deixar mais igual tanto a superfície do decal quanto a superfície da peça, para daí depois passar o verniz fosco final, que é o que eu vou fazer. Se você fosse deixar a peça brilhante, claro, você passaria só o verniz brilhante agora para nivelar tudo. E agora o verniz fosco sobre praticamente todo o kit, que eu vou fazer ele ficar fosco, menos as partes metálicas, né, do inner frame das armas. Então eu estou usando o Gaia Notes, esse EX fosco, que ele é um fosco bem macio, bem suave, é muito gostoso de passar a mão, porque ele fica bem liso mesmo, como eu falei, bem macio. É um fosco excelente, eu tenho gostado bastante dele. Ele é similar àquele da Mr. Color, que eu já mostrei antes, que é o Super Smooth, né? Mas esse é melhor ainda. Esse Gaia Notes é excepcional, ele vem nos potes grandes de 50 ml, então ele rende bastante, você pode diluir ele bem. É um verniz assim excepcional, é de longe o melhor verniz fosco que eu já usei. Pretendo usar ele em tudo que precisa ser fosco, eu gosto de usar ele. Nessa aplicação, em algumas partes eu acho que eu carreguei um pouco demais ele, tava bem úmido no dia porque tava chovendo, então algumas partes ficaram um pouquinho esbranquiçadas, o verniz não ficou tão 100% quanto podia, mas eu resolvi deixar assim mesmo, porque senão eu teria que desfazer, daria muito trabalho. Mas no geral esse verniz é muito bom, a minha aplicação é que não foi perfeita aí. Como eu falei, agora aplicando o verniz fosco sobre o escudo para nivelar de vez a peça, e vocês vão perceber que a borda do decal, que era bem pronunciada no começo, praticamente desapareceu, e eu consegui fazer parecer que o símbolo está impresso na própria peça, né? Não parece que é um decal elevado em relevo ali por cima. Então o resultado eu achei que ficou muito bom depois do trabalho que eu tive lixando tudo, nivelando. Como eu falei, ainda eu pretendo fazer um tutorial melhor sobre essa técnica, e quem sabe também até eu fazer esse tutorial eu vou ter dominado ela um pouquinho mais, né? Assim, não dominado totalmente, mas talvez melhorado um pouquinho para mostrar melhor para vocês. Um dos últimos detalhes, depois que eu já passei o verniz fosco nessa parte do escudo, é pintar o interior do escudo numa cor metálica, na mesma cor metálica do resto do frame, né? Que é aquele mesmo Metal Black da Hobby 1000. Então eu mascarei a parte vermelha ali e vou pintar com esse Metal Black por dentro para ficar essa diferenciação de cor, né? Nem sempre o RX-78 tem essa diferenciação. Às vezes o interior dele é branco, depende do modelo. E às vezes ele é cinza. Então nesse caso eu preferi deixar ele metálico por dentro e o vermelho por fora. Então agora vamos para a montagem final dele. Já pintei todas as partes, né? Então eu vou colar o Mario no banco do kart para ele ficar mais firme. Então eu separei a cabeça do tronco dele. Então eu pintei o volante, não mostrei, mas eu pintei ele com um pincel. Usei o enamel mesmo, né? E tô aí colando ele no assento para ele ficar mais preso. E depois vou colar a cabeça também por cima, né? Depois de já ter passado o verniz fosco em todas essas partes. Colocando então a cabeça, né, colando tudo junto, tô usando Super Bonder mesmo para colar, não tem grande problema. Então tô prendendo tudo junto aí. Aqui a parte do escapamento, que ela só é encaixada ali, depois ela é parafusada por baixo. Então primeiro eu tô encaixando ela, como eu falei, ela ficou naquelas 3 cores, né, o preto, o amarelo e o cromado, e também tem o laranja, né, então na verdade são 4 cores. Então aí tá a parte de cima do kart completada. Aqui a parte de baixo dele,
mostrando o amarelo, né, como ficou. Acho que ficou bom o amarelo, não ficou assim perfeito, mas acho que ficou bom. Ficou um pouco esbranquiçado o verniz no preto ali, como eu falei, não ficou perfeita a minha aplicação, mas também não vai ficar muito visível, não vou me estressar muito com isso não. E aí agora então é só encaixar ele e depois parafusar. Eu pintei uma pequena parte que seria como se fosse um farolzinho que ele tem na frente num azul mais claro. Eu misturei o azul e o branco da Vallejo e pintei no pincel, não mostrei, mas eu pintei com pincel só essa partezinha para ficar num azul mais claro, porque na imagem dele você percebe que ele tem como se fosse um farolzinho aí na frente nesse azul mais claro. Aqui o escudo completado, né, encaixando a parte branca na vermelha. Eu achei que o contraste ficou muito bom, deu muito certo o meu plano ali de inverter a cor, eu achei que ficou bacana. E o decal, como eu falei, ficou muito bom. Então o resultado ficou bom, eu gostei bastante de como o escudo ficou no final. E aqui é a montagem final, então o kart já está pronto, eu já coloquei os parafusos nele. E aqui agora eu estou prendendo o braço, com cuidado, porque eu acho que essa parte onde o braço encaixa não é super firme, né? Eu só colei ela no buraco ali, colocando os bracinhos nessas partes e colocando, como eu falei, eu tinha colocado um imã aí, né? Então os bracinhos encaixam e agora é só encaixar o kart no quadril dele ali pelo imã, só centralizar, e por causa do imã permite o kart em si girar em cima dele. Não ficou assim super firme, mas é o suficiente, né? Não vou ficar mexendo muito, mas dá para erguer ele pelo kart. E aqui o registro final dele finalizado, né? Primeiro sem a arma e sem o escudo, e depois eu vou mostrar ele com a arma, o escudo, e também vou colocar ele numa Action Base para mostrar para vocês. Então vou deixar vocês com essas imagens finais dele, né, para vocês verem. Não sei se eu vou fazer um Gunpla Showcase dele, né? Afinal, é um projeto bem simples, relativamente meio bobinho que eu fiz, né? Que era mais pela curiosidade, porque eu gostei daquela imagem que o builder lá japonês fez, que eu mostrei para vocês no começo. Então eu gostei bastante da ideia dele e quis trabalhar em cima. Foi mais para praticar algumas coisas, experimentar, né? É sempre bom pegar um trabalho desse. Nunca tinha pensado na ideia de pegar um brinquedo desses do McDonald's e tentar pintar, melhorar, né? Mas eu acho que é uma ideia bacana, porque às vezes esses brinquedos têm uma boa base, mas não são lá muito perfeitos, né? Ele tinha pouquíssimas cores. Claro que para fazer um trabalho assim 100% eu teria que ter lixado muito mais ele e tudo, mas eu quis fazer um trabalho rápido só para experimentar essa ideia e no final o resultado ficou muito bom. Não ficou perfeito, tem algumas partes que não ficaram 100%, não tá aquele acabamento assim tão bom, onde eu pintei no pincel, tudo, mas eu acho que serviu como um bom experimento, uma boa curiosidade, e o resultado tá razoável e é engraçado, né? A ideia da mistura do Mario e do Mario Kart com o Gundam, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse projeto. Eu quis fazer esse vídeo dando mais detalhamento sobre o processo, sobre o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo cada coisa, e inclusive sobre os experimentos, né? Até porque quando eu comecei esse vídeo, eu não tinha certeza como que ele ia terminar, né? Às vezes quando eu vou pintar um Gundam, eu tenho uma boa visão de como eu vou pintar cada peça, tudo, então eu sei normalmente assim, quase que exatamente como ele vai terminar. Aqui eu comecei sem saber bem onde ia parar. Foi um projeto aí que levou algumas semanas para eu fazer, trabalhando um pouquinho aqui e ali, mas foi bem satisfatório. Como eu falei, não ficou 100%, né? Bastante coisa poderia ser melhorada. Eu tenho algumas ideias, porque eu tenho outros karts, como vocês viram. Eu tenho algumas ideias, quem sabe futuramente fazer mais coisas com isso, mas por enquanto eu termino aí nesse Mario Kart. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido aí interessante, né? Tenha ajudado, até tentado mostrar algumas técnicas que ainda não fiz tutorial no canal, mas mostrar aqui nesse vídeo. E é isso aí, vamos espalhar essa febre Gundam e essa febre do Super Mario. Obrigado e até a próxima!